Fala focado, aqui professor Floquinho, estamos aqui para iniciar um novo módulo com vocês, aqui com as funções orgânicas, aqui no Foca no Quadro, e agora nós temos aí uma caminhada, entrando nesse estudo da orgânica tão importante, tão comum nos vestibulares, e você precisa saber as funções orgânicas, nós temos uma série de funções orgânicas, porque isso vai entrar em isomeria, isso vai entrar em reações orgânicas, em bioquímica, então eu preciso conhecer as funções orgânicas. Eu quero aqui dar uma passada com vocês nas principais funções, realmente aquelas que mais aparecem, e aquelas não tão comuns a gente vai dar uma passada mais rápida, tá bom? No nosso material aí, a gente tem um resumo das funções orgânicas. Eu tenho um resumo aqui com basicamente todas as funções, com alguns exemplos. Então esse material vai estar disponível para você também, né? Para você poder dar uma estudada. Mas aqui a gente vai dar uma geral nas principais funções orgânicas. Beleza, gente? Então é o seguinte, vamos começar aqui com os aletos orgânicos. Aleto vem de halogênio, são os caras de família 7A da tabela periódica, que é flúor, cloro, bromo e iodo. Então, quando eu tenho, quando aparecer um R aqui na lousa, né? Vou colocar para vocês um R. R quer dizer um radical de carbonos, certo? Tem um radical de carbonos ali. Um carbono, dois, três, um monte. Ligados a um X. O X, se for o flúor, cloro, bromo e iodo, isso é um aleto orgânico, tá bom? Eu tenho um bem simples aqui, ó. O cloro ligado a um carbono. Então a nomenclatura disso, a gente trabalhando com nomenclatura, é o seguinte, é simples, ó. Esse cara vai ser chamado cloro, e aí eu vou trabalhar com a cadeia carbônica, simples, como todo mundo sabe lá. Tem a minha música aí, que depois eu gravo para vocês, mas tá aí no TikFlox, tem aí no meu canal, no Flox Channel, met, et, prop, but. Não, prefixo para um carbono é met. Então aqui seria met. Gente, na orgânica, quando eu usar em, é para uma dupla. In é para uma tripla, mas eu tenho que ter no mínimo 2 carbonos com uma dupla para poder usar em. Seria um alceno. Então o eteno com 2 carbonos é o alceno mais simples que tem. O etino com 2 carbonos e uma tripla é o mais simples dos alcinos. Quando é um carbono é sempre an. Então a gente considera cloro, met, an, e O no final, que indica um hidrocarboneto aqui, né? Esse é o esquema de nomenclatura de aleto. Aqui seria o quê? Bromo, né? Eu tô com um bromo aqui e tem 2 carbonos. Met, et. Prefixos para 2 é et. An, que são as ligações simples entre eles. E O no final. Olha lá, bromoetano. Nomenclatura simples. Agora, uma cadeia maior, aqui eu já tenho que indicar posição do cloro. A gente vê que tem uma cadeia carbônica. Quem se lembra, a cadeia principal é a maior sequência possível de carbonos, né? Aqui está a cadeia principal desse composto e a gente tem um cloro aqui, ó. Esse cloro, ele está mais para a esquerda. Então a numeração dessa cadeia seria da esquerda para a direita. 1, 2, 3, 4, 5. Se o cloro estivesse para cá, eu numeraria de lá para cá, certo? Como ele está mais à esquerda aqui, vai daqui para lá, beleza? A posição dele é 2. Então fica 2 cloro, ele está na posição 2, não tem mais nada aqui. Eu vou dar a nomenclatura do hidrocarboneto aqui, tá? Prefixo para 5 carbonos é met, et, prop, but, pente. Então aqui vai ficar pente, pente, a ligação entre os carbonos é tudo simples, an e O no final. Olha lá, 2 cloro, pentano. Se tivesse uma dupla, colocaria em, né? Mas como é simples, então 2 cloro, pentano. Aqui nós temos um flúor ligado ao benzeno. Então exatamente esse cara vai ser chamado de flúor benzeno. Como só tem uma substituição no benzeno, né? Esse cara é o benzeno, então é chamado de flúor benzeno. Não precisa indicar a posição do flúor, né? Qualquer lugar que ele estiver é 1. Então, isso é um hidrocarboneto. Já queria aproveitar aqui e te dar uma dica sobre nomenclatura semisistemática, ou chamada nomenclatura usual. Essa nomenclatura que a gente dá aqui, gente, é a nomenclatura oficial, que é chamada IUPAC, tá? IUPAC, que é as regras internacionais, e a nomenclatura oficial é essa que a gente trabalha, e que se trabalha no vestibular, a nomenclatura da IUPAC. Mas
Na nomenclatura usual, eu queria te dar uma dica boa. Toda vez que eu trabalhar com nomenclatura semi-sistemática do dia a dia, eu tenho que pensar em ramificação. Então, exemplo, esse cara aqui, ó, esse cara aqui é o metil. Para quem se lembra, como ramificação, esse cara é o metil. Esse cara aqui, como ramificação 2 carbonos, é o etil. Todas as ramificações ou radicais terminam com il. Então, metil, né? 1 carbono, 2 carbonos, etil, tem o propil, tem o isopropil. Então, você tem que lembrar aí das ramificações, famosas ramificações. Então, uma nomenclatura usual desse cara seria assim, ó. Se esse cara é cloro, fica cloreto de 1 carbono, vem metil, fica metila. Olha lá, cloreto de metila. Aqui vai ficar brometo, que é o bromo, de ramificação com 2 carbonos é o etil. Então fica etila. Beleza? Brometo de etila. Seria um outro tipo de nomenclatura. Essa é oficial, tá bom? Essa aqui é oficial. Fica brometo de etila. Aqui, quando as cadeias são maiores, ó, 5 carbonos, a gente não costuma usar nomenclatura usual, que vai ficando muito difícil. Geralmente trabalha-se com sec-butil, terc-butil, isobutil. 5 carbonos já ficaria complicado. Aquele ali, por exemplo, seria um sec-pentila. Cloreto de sec-pentila, mas é muito difícil aparecer. Geralmente metil, etil, propil, isopropil, certo? E os derivados de 4 carbonos, que é o butil, sec-butil, terc-butil, esses maiores é muito difícil aparecer. Aqui, o benzeno, quando ele é um radical, não sei se você lembra, é chamado de fenil. Então aqui poderia ser, por exemplo, fluoreto de fenila. Fenila é quando o benzeno fenila é considerado um radical, tá? Seria fluoreto de fenila, quando vem o fenil. Se tiver um carbono antes do benzeno, é chamado de benzila. Então, é bom você dar uma lembrada aí nos principais radicais orgânicos, né? Os principais radicais orgânicos, isso é importante, tá? Então, essa função é uma função não é tão comum de aparecer, de vez em quando aparece, são os aletos. E só para terminar essa parte aqui, existe aleto de alquila e aleto de arila. É uma classificação. Alquil quer dizer carbonos. Alquil é metil, etil, propil. Aril quer dizer aromático. Essa cadeia aqui é uma cadeia aromática porque tem o benzeno. Então é uma classificação deles. Eu tenho aletos de alquila, quando são cadeias carbônicas normais, e quando tiver o benzeno, é arila. Então esse cara é classificado como aleto de alquila, aleto de alquila, aleto de alquila. Esse de baixo seria o aleto de arila, porque vem o aromático, vem o benzeno dentro da estrutura. Tudo bem, gente? Então isso, por exemplo, o clorofórmio é o triclorometano. Aqui você teria 3 cloros encaixados em um carbono. Triclorometano é o famoso clorofórmio, tá certo? Ou tricloreto de metila seria o outro nome, é um tipo de aleto de alquila, beleza? Os aletos são halógenos aí, usados em algumas bombas químicas tal, né? Algumas armas químicas, né? São esses aletos aí. Tudo bem? A solubilidade deles é baixa, tá? Apesar de ter elementos eletronegativos aqui, mas a solubilidade é considerada baixa desses carinhas aqui. Tá certo? Agora nós vamos a uma função muito importante, muito comum de aparecer, que são os álcoois. Esse a gente tem que saber. Eu coloquei até um esquema do floco aqui, álcool, pra você lembrar que tem que ter OH. Toda vez que eu tiver carbonos ligados a um OH, isso é um álcool. Então tem que ter carbonos ligados a um OH. Álcool. O final do nome é ol, tá certo, gente? Termina com ol. Então isso é álcool. Então esse álcool aqui, por exemplo, ó, é o mais simples de todos, ó. Você tem um carbono, met, você tem uma ligação quando é um carbono sempre é an, né? Como eu falei ali. Se for en, tem que ter 2 carbonos para ser en. Quando é um carbono é sempre an para ser ligação simples. Então esse cara aqui é o famoso metanol. Aqui, ó, famoso que a gente usa aí, 2 carbonos. Prefixo para 2, et, ligação simples, ol no final. Esse é o famoso etanol. Certo? É o famoso etanol. Ó,
aqui nós temos uma cadeia carbônica aqui, você está vendo uma cadeia carbônica com 3 carbonos, e a numeração aqui, como o OH, a preferência é a ponta mais próxima, como o OH está no meio, tanto faz, eu numeraria assim, né? Então ficaria assim, ó, 3 carbonos, o prefixo para 3 é prop, as ligações são simples, an, tem um OH no carbono 2, então a gente põe propan 2-ol. Você fala assim, Floco, precisa indicar a posição desse OH? Precisa, porque ele poderia estar na posição 1, né? Ele poderia estar na ponta. Então, propan 1-ol é diferente do propan 2-ol. Certo? Trabalhando aqui, nesses primeiros aqui, com nomenclatura usual que eu falei para vocês, aquela dica de pensar em radical orgânico, em ramificações, ó, isso aqui é um metil, não é isso que a gente tinha feito aqui, ó? Esse aqui é um metil, né? Então esse cara aqui, ó, poderia ser comercialmente conhecido como álcool metílico. Ó, esse é o famoso álcool metílico. Aqui, isso aqui é um etil, ó, etil. Esse cara pode ser conhecido comercialmente, a gente sabe que no posto, no supermercado, a gente compra o álcool etílico. Olha lá, álcool etílico, né? Os 70 graus aí, GL, que a gente compra aí. Aqui, gente, tem 2 radicais com 3 carbonos. Tem o propil, N-propil, quando tem 3 carbonos em linha, e quando a ramificação sai no meio da cadeia de 3 carbonos, é o famoso isopropil. Esse aqui é a anteninha. Quem se lembra dos radicais orgânicos lá, as ramificações? Esse é a anteninha. O OH, se tivesse na ponta, seria N-propil. Como o OH está no meio, é o isopropil. Então esse cara aqui é conhecido como álcool isopropílico, né? Isopropílico é o álcool que é usado aí para limpeza de peças cirúrgicas. Os caras usam bastante ele nos hospitais, certo? Essa é a nomenclatura oficial, essa é a nomenclatura usual. Aqui uma cadeia maior, a gente vai dar nomenclatura oficial. Olha lá, primeiro passo para dar nome, para lembrar você, identificar a cadeia principal. Aqui está a cadeia principal, a maior sequência possível. Identificar se tem ramificações. Tem uma ramificação aqui, um carbono como ramificação é metil. Eu vou numerar. Tem uma preferência de numeração. Se tiver grupo funcional, álcool, cetona, a gente dá preferência para ele. Se não tiver grupo funcional, é dupla ou tripla, que é insaturação. Então, se não tivesse esse cara aqui, tivesse uma tripla aqui, eu numeraria daqui para lá. E se não tiver grupo funcional ou insaturação, eu vou pela ramificação. Eu dou preferência para a ramificação. Aqui, como tem grupo funcional, a numeração tem que ser de lá para cá, ó. Vai ficar assim, ó. Então, como você dá nome a esse bicho aqui, ó? Você dá nome assim, ó. A ramificação primeiro. No carbono 3 tem um grupo metil, 3-metil, ó, 3-metil. Agora não tem mais ramificação. A ordem das ramificações tem que ser alfabética também, né? Não tem mais ramificação, eu vou dar nome à cadeia principal. Então, 5 carbonos. Pente, ligação simples, ó, an, e tem um ol no 2, fica pentan 2-ol. Olha lá. Fica pentan 2-ol. 3-metil, pentan 2-ol seria o nome desse cara. Então, se eu tiver 3 hidroxilas, que é o OH, por exemplo, a glicerina, são 3 carbonos e um OH em cada ponta. Fica. Eu falei, a glicerina, eu tô 3 carbonos, então seria propano. Seria propano, propan 1, 2 e 3 triol, que é a glicerina. Propan 1, 2 e 3 triol são essas posições aí, certo? Então assim que eu dou álcool, pode ter um diol, você tem que dar o número deles, triol e assim vai. Isso aqui é álcool, beleza? Muito comum, muito famoso. Ó, o OH, quando está ligado a um carbono primário é quando se liga a um carbono só ao redor dele. Exemplo, esse carbono aqui, por exemplo, ó, ele está ligado, ó, a hidroxila está nesse carbono aqui, e ele tem 2 carbonos ao redor dele. Esse carbono é um carbono secundário, então esse cara é classificado como álcool o quê? Secundário. A hidroxila está ligada a um carbono que só tem um carbono ao redor dele. Esse carbono aqui é primário. Então aqui é um álcool primário, aqui é um álcool que
primário também. Aqui, ó, a hidroxila está ligada a um carbono que tem 2 carbonos só ao redor dele. Também é um álcool secundário. Se eu tivesse algo assim, ó, se eu tivesse algo assim, esse carbono que está ligado ao H tem 3 carbonos ao redor dele. Seria um álcool com carbono terciário. Então, esse seria um álcool terciário. Essa é a classificação dos álcoois em primário, secundário e terciário. Álcool quaternário não tem jeito de ter uma hidroxila ligada a ele, né? Tudo bem? Outra coisa, a gente considera de maneira geral, para você tentar guardar aí, solubilidade. Até 3 carbonos, met, et, prop, da maioria das funções orgânicas, a gente considera infinitamente solúvel. Então, metanol, etanol, propan-2-ol, a gente considera infinitamente solúvel, tá bom? A partir de 4 já fica mais difícil. Mas o álcool tem OH, que é ligação de hidrogênio. Quem se lembra o H ligado ao FON. H ligado a FON é ligação de hidrogênio. Então, álcool tem grande afinidade pela água, tá bom? Então é mais difícil de separar. Então a temperatura de ebulição de um álcool é maior, por exemplo, do que um haleto de mesmo tamanho, parecido, né? Porque o haleto não faz ligação de hidrogênio e o álcool faz. Então tem grande afinidade pela água e é difícil separar. Então a temperatura de ebulição dele é mais alta, por exemplo, do que de um haleto. Tá certo? Então tem que comparar assim, o tipo de ligação, o peso, tudo isso influencia na temperatura de ebulição e a gente considera até 3 carbonos infinitamente solúvel. Beleza, gente? Então essa foi uma passada rápida aí sobre os álcoois, lembrando que tem que ter OH. Depois vem o fenol. O fenol, ó, até para guardar aqui, fenol tem que ter OH também, mas ligado diretamente a um benzeno, tá? Tem muitas questões aí que o cara coloca um composto e pede para identificar as funções. Aí o cara vê um OH, acha que é um álcool. Se tiver ligado a um benzeno, diretamente a um benzeno, não vai ser álcool, é fenol. Eu posso chamar de fenol, posso chamar de hidroxibenzeno, posso chamar de benzenol. O mais usado é fenol. Então aqui, ó, é simples. Eu vou numerar a partir do OH, posso girar em sentido horário ou anti-horário, dando a menor numeração. Então aqui a menor numeração, sem dúvida que seria esse aqui, né? Ó, olha só. E esse cara aqui é um metil, ó. Então fica como esse cara aqui, ó? Vai ficar 3-metil, 3-metil-fenol. Olha lá, quando você fala fenol, você está falando que é o benzeno ligado a um OH e o OH está no carbono 1. Já quer dizer tudo isso, tá certo? Aqui, ó, eu vou colocar o 1 no OH. Aí, gente, nas cadeias fechadas tem que tomar cuidado. Eu posso girar em horário ou anti-horário, mas tem que dar a menor numeração. Se eu girasse para cima, ficaria no 3, essa ramificação, e essa no 6. Se eu girar nesse sentido aqui, anti-horário, vai ficar no 2 e no 5. É a menor numeração. Girando nesse sentido, vai dar a menor numeração do que girar para cima. E aí, para dar nome, a gente vai em ordem alfabética, né? A ordem é alfabética. Eu tenho um metil e tenho um etil. Então, quem vai primeiro na ordem alfabética é etil. Lembrando que, quando eu tenho dimetil e etil, o prefixo di quer dizer 2, trimetil, o prefixo de quantidade não conta na ordem alfabética. Então, se eu tiver etil e dimetil, teoricamente o dimetil, ordem alfabética, seria primeiro, mas di não conta na ordem alfabética, tá, gente? Então, aqui é etil e metil. Quem vai primeiro aqui é o etil. Então, fica assim, ó, 5 etil, 2 metil, que é a posição, certo? E depois a gente coloca fenol. Fenol já quer dizer que tem um OH no carbono 1, né? E os outros, as posições, o OH está no carbono 1 e tem o benzeno. Fenol é benzeno ligado diretamente a um OH, tá? Esse cara também faz ligação de hidrogênio, porque tem H ligado a FON, mas ele tem uma estrutura grande, estável de hidrocarboneto, que é o benzeno. Então a solubilidade dele é bem menor, né, do que os álcoois aí, certo? Porque ele tem uma estrutura hidrocarbônica, que é apolar maior, certo? Então esse cara também teria uma afinidade, mas a solubilidade dele é mais baixa. Uma coisa que eu queria lembrar a vocês aqui, que quando você tem um anel benzênico, pessoal, tem uma nomenclatura que pode ser usada, que é o seguinte: quando eu tenho um OH substituído aqui, a partir daquele cara, eu posso girar algumas posições
chamadas orto, meta e para, girando para cá, orto, meta e para. Você sempre vai usar um cara como referência e a partir da referência você vai girar posições. Que nem, se fosse aqui, ó, eu vou usar o flúor como referência. Se eu girar para cima, orto, meta e para. Se eu girar para baixo, orto, meta e para. Então você usa o cara como referência e a partir dele você gira posições, certo? Então aqui, ó, esse cara está como referência. Aqui seria orto, meta e para, orto, meta e para. A gente usa essa nomenclatura quando tem duas substituições do benzeno. Duas, que nem aqui tem duas. Aqui tem uma, duas, três. Quando tem três substituições, a gente não usa essa nomenclatura. Não é usado para duas, tá bom? Então esse cara aqui, ó, ele pode ser chamado 3-metilfenol ou eu poderia chamar de meta-metilfenol. Olha lá, gente. Quer dizer meta-metilfenol. Quando eu falo benzeno, tem um benzeno ligado a um OH e na posição meta tem um metil. Se o cara te desse, por exemplo, assim, ó, ele te deu lá ortodiclorobenzeno. Olha só, ortodiclorobenzeno. Já está dizendo que tem dois cloros. Um está na posição orto, a outra está na posição de referência. Se eu tenho benzeno, eu vou colocar o benzeno aqui, ó, e você pode colocar a referência onde você quiser, qualquer posição. Eu vou colocar lá em cima, para ficar mais fácil. Então eu tenho um cloro aqui, ó, na posição de referência, e tem o outro, são dois cloros. O outro está na posição orto, seria assim, ó. Poderia ser para o lado de cá também, que seria a mesma coisa. Se fosse a meta de cloro, eu colocava o cloro aqui. Se fosse para, eu colocava aqui. São posições de referência. A gente usa isso para quando tem duas substituições no benzeno, tá? Então esse é o famoso fenol. Vai guardando aí. Aleto tem halogênio, álcool vai ter OH ligado a carbono. E fenol tem o benzeno ligado a uma hidroxila, que é um OH. Tá certo? Essas são as três primeiras funções e na sequência nós vamos ver outras funções importantes aí também. Então aqui eu tenho uma carbonila, ó, tá na ponta. Aqui eu tenho um C-duplo entre carbonos, carbonila, tá no meio, C-duplo. Então são chamados grupos carbonílicos. Essas funções aqui são muito famosas, você precisa saber, tá? Então toda vez que eu tiver um C-duplo é uma carbonila, são funções carbonílicas. Bom, quando eu tiver um C-duplo na ponta e um H para completar o carbono, né? Você tem carbonos e o C-duplo está na ponta, isto é um aldeído. A nomenclatura termina com al. Quando era álcool, terminava com ol. Aldeído termina com al, tá? Já falando para vocês, pessoal, tem alguns casos que os caras representam isso daqui por cho. Ó, cho. É como se eu pegasse esse grupo aqui e enxugasse ele, fica cho. Chocolate, floco. Não. Mas chocolate é um aldeído? Não. Mas fica cho, tá? Então se vier um cho, é um duplo OH. Grupo aldeído é grupo de ponta. Então esse aqui é o aldeído mais simples que tem, gente. Vamos lá. Prefixo para um carbono. Met. Eu falei para vocês, quando for um carbono, tem que ser an. E quando é aldeído, al. Esse é o metanol. É o aldeído mais simples que tem, tá? Metanol. Olha o segundo exemplo. Tem dois carbonos. Prefixo para dois é et. A ligação entre os carbonos é simples. Essa dupla aqui não conta, tem que ser a ligação entre os carbonos. E no final, ao etanol. Quando é aldeído, pessoal, ele é grupo de ponta. Ele vai ser sempre o número 1. Na numeração. Então não precisa identificar etan 1-al, por exemplo. Pentan 1-al, pentanal, 5 carbonos e 1. Não precisa indicar o 1, porque ele vai ser 1, tá? Não está errado colocar o 1. Posso colocar por excesso, mas não precisa. Aqui, ó. Então vamos lá. Eu tenho o grupo aldeído está aqui, ó, duplo OH, está nessa ponta aqui, né? Então eu vou fazer o esquema lá, ó. A gente vai pegar a cadeia principal, né? A maior sequência possível, eu vou pegar essa aqui, ó. Essa aqui é a cadeia principal, tá? Eu estou identificando aqui que percebi que tem duas ramificações, tem uma aqui, e eu vou numerar. A minha numeração vai do grupo funcional, vai daqui para lá. Então vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó. Tem 6 carbonos na cadeia principal, isso aqui é um dimetil. Que carbonos que eles estão? 3 e 5. Então vai ficar assim, ó, 3 e 5.
dimetil, tá? 3 e 5 dimetil. Agora a cadeia principal, 6 carbonos, é X. Fica X, as ligações são simples, al no final, hexanal. Olha lá, X, an e al. Beleza? É aldeído. Gente, então assim, tem dupla O, eu poderia ter 2 grupos aldeídos, um em cada ponta, ficaria dial, tá? Pode ser. Grupo aldeído é grupo de ponta, também representado por Cho. E eu queria aproveitar aqui para te dar uma informação também importante, que é o seguinte: existe um outro tipo de prefixo, nomenclatura, para um carbono, que é fórmil. Fórmil. E para 2 carbonos é aceto. Então isso aqui, gente, aparece também bastante, é um outro tipo de nomenclatura. Você já ouviu falar, vou falar nele aqui do ácido acético, da acetona. Então clorofórmil, fórmil quer dizer um carbono. Então esse cara aqui, ele pode ser chamado também, que é uma nomenclatura não oficial, mas esse aqui é o formaldeído. Ó, formaldeído. Esse aqui tem 2 carbonos, aceto fica acetaldeído. Olha lá, acetaldeído, vem de aceto. Tudo bem? Então, uma nomenclatura que não é oficial, que poderia ser usada. E aí, existe um pequeno problema na orgânica, que é o seguinte: esse cara aqui é famoso e comercialmente, esse cara aqui, ó, ele é conhecido como formol. Você fala, nossa, floco, mas termina com ol. Álcool não termina com ol? Pois é. Mas é uma nomenclatura. Por exemplo, toluol. O cara fala toluol para você, te dá a impressão que terminou com ol é um álcool. E não é. Então, alguns casos, né? Os mais famosos a gente vai mostrar aqui. Podem aparecer. Formol é um aldeído, na verdade, tá? É usado aí para conservação, né? De morto, né? Você que vai da medicina aí para conservar corpo e tal. Então é usado o formol. Cheiro forte, né? Desagradável, mas é um aldeído, tá? Acetaldeído quer dizer 2 carbonos, aqui a nomenclatura é normal. Beleza, então, gente? Então, esses são os aldeídos, dupla OH na ponta da cadeia, guarda aí, fiz esqueminha para você meu aqui, aldeído, ó, dupla OH, pra você tentar guardar aí na ponta da cadeia. Aldeído não faz ligação de hidrogênio, não tem OH ligado à FON diretamente, tá? Então, assim, a gente considera até 3 carbonos infinitamente solúvel. Mas se eu tiver um álcool de 4 carbonos e um aldeído de 4 carbonos, o álcool é mais solúvel do que o aldeído. Por quê? Porque o álcool faz ligação de hidrogênio, o aldeído não. Certo? Então a temperatura de ebulição do álcool, como ele faz ligação de hidrogênio, vai ser maior do que a do aldeído, que tem a mesmo tamanho, assim, né? Que fosse na mesma, a estrutura muito próxima. Beleza? Então essa é a ideia. Mas até 3 carbonos a gente considera solubilidade infinita. Isso aí, então, é o famoso aldeído duplo OH na ponta da cadeia, tá? Bom, na sequência, a gente vai para a cetona. Cetona também tem uma carbonila. A diferença da cetona para o aldeído é que tem um C duplo O, mas aqui esse C duplo O tem que estar no meio da cadeia. Não pode estar na ponta. Essa é a diferença. Aldeído, a duplo O está na ponta. H. Aqui a duplo O tem que... Então, essa é a cetona mais simples que tem, ó, 3 carbonos, ó, e a dupla O tem que estar aqui, ó. Porque se tivesse na ponta, seria aldeído. Aqui ou aqui seria aldeído. Então tem que estar no meio. Então o mínimo de carbonos que tem que ter, a Unicamp já pediu qual é a cetona mais simples. É essa aqui. Não tem cetona com 2 carbonos nem com 1. Aldeído tem, mas aqui não, certo? Se eu tiver 4 carbonos, para ser cetona, ou tá aqui ou tá aqui, ó. Tá nos do meio, mas não pode tá na da ponta. Certo? Então esse cara aqui, ó, vai ser famoso esse cara aqui, ó. É a famosa propanona. Propanona, ó. Prop, ligação simples, cetona, vaiona no final. Coloquei até aqui, ó, cetona, uma dupla O entre carbonos, tá? Você poderia perguntar para mim, Floco, mas não tem que numerar aqui? Tá errado eu falar propan 2-ona? Não, não tá errado. Ona tá no 2, mas como é cetona? Só tem 3 carbonos, a dupla O só pode estar no meio, não pode estar na ponta, senão seria aldeído. Então, não precisaria do número aqui, tá certo? Tá. Então, apareceu um outro aqui. Vamos lá, vamos fazer o esquema da nomenclatura. Cadeia principal, pode ser 2 possibilidades, eu vou pegar essa aqui, ó. Tem uma cadeia principal aqui, eu percebi que tem uma ramificação aqui,
e é uma cetona. A numeração vai da ponta mais próxima do grupo funcional. Ele está mais próximo da esquerda. Então a numeração vai daqui para lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho um etil aqui para cima, está no carbono 4. Então vai ficar assim, ó, 4 etil, né? E agora 6 carbonos. Ó, prefixo para 6, ex. As ligações são simples, agora tem que indicar a posição, né? Porque teria mais de uma possibilidade. Então, eu tenho uma cetona, poderia estar no 2 aqui, ó. Está no 3, fica hexan 3-ona. Aqui tem que dar a posição, tá? O ona, eu tenho que falar aonde que tá aí. Gente, azeitona é uma cetona? Não, mas termina com ona também, né? Foi boa essa, hein? Sei lá. Bom, hexan 3-ona, a dupla O está no carbono 3. Essa seria a nomenclatura. Aqui é uma cadeia fechada. Para quem se lembra, a diferença na cadeia fechada é que tem que ter a palavra ciclo. Então aqui fica ciclo, tem 5 carbonos, fica ciclopente ona. Olha lá, ciclopentanona, ciclohexanona, só para dizer que é fechado, seria um tipo de cetona fechada também, né? Bom, gente, ó, aqui tem um detalhe. Esse grupo aqui indica a cetona. Então, esse aqui é o grupo ona. Então, eu acabei de falar para você, por exemplo, que aceto quer dizer, cadê? Aceto quer dizer 2 carbonos. Aí esse cara aqui, comercialmente, é conhecida como acetona, para tirar esmalte aí. Muito bem. Aí você fala assim, mas tem 3 carbonos. A ideia é o seguinte, isso aqui é uma cetona, C dupla O. Para ser cetona, tem que ter C dupla O, né? Isso aqui é uma cetona. E de cada lado tem 2 carbonos. Então, teoricamente, seria assim, ó. Acetona, aceto e ona, certo? Tem aceto encaixado no grupo ona. Quando eu falei de nomenclatura usual para vocês, por exemplo, eu falei de pensar em ramificação. Uma outra nomenclatura desse cara seria assim, ó. Isso aqui é um metil, isso aqui é um metil, né? Então esse cara poderia ser chamado assim, ó, de dimetil, um metil de cada lado, dimetilcetona. Olha lá, dimetilcetona. Se é cetona, tem um C dupla O, dimetil tem um metil para cada lado. Etilmetilcetona, vai ter um C dupla O, tem um etilmetil de cada lado. É uma nomenclatura usual, semi-sistemática, não seria a nomenclatura oficial. A oficial seria propanona. Mas essa figurinha, a acetona, é a cetona mais simples que tem, é chamada de propanona. Bom, até 3 carbonos, no caso é só a propanona, a gente considera infinitamente solúvel. A acetona também não faz ligação de hidrogênio. Então, se eu tiver um álcool de 4 carbonos e uma cetona de 4 carbonos, o álcool é mais solúvel, a temperatura de ebulição dele é maior, né? Agora, entre aldeído e cetona, as propriedades são iguais. A diferença é mínima, certo? Porque eles não fazem ligação de hidrogênio, né? Então eles são polares também, até 3 carbonos infinitamente solúveis, e as temperaturas de ebulição tal são muito próximas quando tem a mesma estrutura, o mesmo peso, tá? Gente, aldeído, C dupla O na ponta da cadeia, o show. A cetona, a dupla O está entre carbonos, tem que ter no mínimo 3 carbonos, certo? Duas funções importantes. Agora vem uma das mais importantes, uma das mais comuns, que aparece muito nos vestibulares, que é o ácido carboxílico. Ó, a diferença do ácido carboxílico para o aldeído é que aqui é C dupla OH e aqui é C dupla OH. Tem 2 oxigênios, tá? Eu coloquei até no esqueminha para você guardar ácido carboxílico, porque isso aqui, gente, a gente pode simplificar esse cara. Eu poderia simplificar isso aqui assim, ó, RCOOH, né? CO. Então, ácido carboxílico seria 2 oxigênios, hein? Guarda aí. Uma dica boa aí, que são 2 oxigênios que representam esse cara. Esse é o famoso porquinho, ácido oico. Ó, você vai colocar a primeira palavra é ácido e depois, ó, é um oico. Oico. É o porquinho, ácido oico. O final é oico. O cara que é paranoico. Pode ser um ácido? Pode, tá, mas não é. Beleza. Então, esse ácido aqui é o mais simples deles, tem um carbono só. A nomenclatura vai ficar assim, ó, ácido, um carbono, met, ligação simples, final o quê? Oico. Detalhe, também é grupo de ponta, que nem o aldeído. Ácido carboxílico está lá na ponta. A gente vai ver depois que todo ácido carboxílico, gente, ele tem tendência a liberar H.
e esse H aqui, ó, que ele libera em solução aquosa. Então, esse cara é ácido porque ele tem tendência a liberar H+, então ele pode participar de algumas reações, pode sofrer neutralização, certo? Bom, esse é o ácido metanóico. Esse aqui é famoso, ó, 2 carbonos, é o ácido etanoico, né? Etanoico, certo? Etanoico. Aqui, ó, eu coloquei um para você ver que tem 2 funções, um em cada ponta, porque é grupo de ponta. Aqui nós temos quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5. Então, esse cara aqui seria o ácido, ó, pentanodioico. Dioico, você tem que dizer que tem 2. Então, se você quer grupo de ponta pentanodioico, tem 5 carbonos, pentanodioico, e tem um ácido carboxílico em cada ponta. Dioico, não precisa identificar porque é grupo de ponta, né? Certo, gente? Esses são os famosos ácidos. Tem vários ácidos no dia a dia aí. Caproico, né? Tem os ácidos fedidos, né? Butírico. Tem vários ácidos aí que são derivados desse cara aqui. Até lembrando que a gente vai estudar isso lá na bioquímica, mas existem os ácidos graxos. São considerados ácidos de cadeia longa, que tem 10, 12, 14, 16 carbonos. Então, ácido, por exemplo, hexanodioico. Falei errado. Ácido hexadecanoico. Hexadeca. Hexa é 6, deca é 10. Então, ácido hexadecanoico. São 16 carbonos. Octadecanoico. São 18 carbonos. Ok? E aí é o seguinte, lembra que eu falei para você que o prefixo para um carbono pode ser também fórmio? Esse cara pode ser conhecido como ácido fórmico, que vem da formiga, né? É um ácido tóxico para o homem, quando a formiguinha morde a gente coça, e esse é famoso. O prefixo para 2 carbonos pode ser aceto. Então esse cara é chamado de ácido acético. Gente, acético é o vinagre, é o composto principal do vinagre, é o ácido acético. É esse carinha aqui, é um ácido fraco, mas está presente lá no vinagre, certo? Então, esses são os ácidos carboxílicos. OH termina, é o porquinho, gente, termina com oico, certo? Então, existem vários tipos de ácido, é uma das funções mais usadas, porque dela derivam-se outras funções que a gente vai estudar aí. Então é importante você guardar os ácidos carboxílicos. Ele é um ácido monocarboxílico. C-OH é chamado de carboxila. Isso aqui é uma carboxila. Então o que é um ácido monocarboxílico? Ele tem uma carboxila, libera um H só. Este aqui, o de baixo, é um ácido dicarboxílico. Ele tem 2 carboxilas, ele libera 2 Hs em solução, certo? Os ácidos orgânicos são considerados fracos, mas eles liberam H+, tá? Então, esses são os ácidos carboxílicos. Então, você precisa guardar, importante aí, guardar aldeído, o CHO, duplo OH na ponta, cetona, uma dupla entre carbonos, e o ácido carboxílico, C duplo OH, nas extremidades da cadeia. Até 3 carbonos, infinitamente solúvel, e esse cara faz ligação de hidrogênio, tem H ligado a O, além do que tem um outro oxigênio que é polar. Então o ácido carboxílico é bastante polar. Além de fazer ligação de hidrogênio, ele tem um grupo polar, tem uma força muito grande para aquele lado lá. Então esses caras são bastante solúveis em água, têm grande afinidade pela água. Se eu tiver um álcool, né, semelhante a um ácido, o ácido tem muito mais... temperatura de ebulição é maior porque tem muito mais afinidade com a água, é mais difícil separar por causa da polaridade e por causa da ligação de hidrogênio. Tá bom? A gente pode ter ácido de cadeia fechada, ácido benzoico. Ácido benzoico é o benzeno com um grupo, é assim, ó, seria o benzeno, né? E você vai ter um grupo COOH. Esse é o ácido benzoico também, muito usado na indústria aí. Tá bom? Então espero que você tenha entendido essas funções e nós temos outras funções que inclusive são derivadas aqui dos ácidos carboxílicos, tá bom? Então a gente vai continuar estudando essas funções. Valeu, gente! Queridos, vamos continuando. Foca aqui comigo que nós temos mais funções orgânicas aí pela nossa frente. Agora nós vamos aos sais orgânicos. Acabei de dar ácidos orgânicos para você. Você lembra que era C duplo
OH. E aí é o seguinte, sal, que nem na inorgânica, ácido mais base dá sal e água. Lembra da reação de neutralização? Aqui é a mesma ideia. Então, eu tenho um ácido carboxílico aqui, ó. Tem um ácido carboxílico, tá? Esse H+ dele é o H que ele libera em água. Ó, se eu juntar com uma base, hidróxido de sódio, por exemplo, esse H vai juntar com esse OH e vai virar água lá. E o Na, esse cátion que está aqui, encaixa no lugar do H. Então, isso aqui era um ácido carboxílico, aqui tinha um H. Ó. Esse H saiu, virou água com uma base, e o cátion, que veio de uma base, encaixa ali. Porque toda base é iônica e toda base é formada por metal, a não ser de amônio. O resto tudo é metal. Então é um metal que vai encaixar nesse lugar aqui, ó. É um metal, certo? Positivo e negativo. Isso aqui indica uma ligação iônica. Eu coloquei aqui um cátion, tá? Esse cátion aqui, na verdade, é um metal que vem de uma base iônica. Beleza? Então, isso é o sal. Na inorgânica, quando a gente faz a nomenclatura de ácidos e bases e sais, tem lá o bico do pato é gostoso frito. Né? Tem uma aula sobre isso aí, né? Dessa nomenclatura que é muito importante da inorgânica, né? Mas o bico do pato é gostoso frito. Ácido carboxílico, a gente viu agora há pouco, que termina com oico, é o porquinho o ácido. Se eu pegar o ico lá, então é oico, né? O ácido é oico. Se eu pegar esse ico aqui, ó, e colocar um ato, bico do pato, fica o ato. Então o sal é o ato de e o nome do cátion. Então, ó, eu peguei aqui o ácido etanóico, esse aqui é o etanóico e o hidróxido de sódio. Fiz a reação, oico vai para ato. Então, se aqui tem 2 carbonos, ó, 2 carbonos é era ácido etanóico, etanóico vai ficar etanoato de sódio. Olha lá, etanoato são 2 carbonos, etanoato e sódio. Isso é um sal orgânico. Na verdade, gente, isso aqui é o princípio da saponificação, da produção de sabão, que são os sais orgânicos. Nós vamos ver isso depois na aula de... Depois não, é na aula de bioquímica, onde a gente vê uma reação chamada de saponificação. E lá a gente trabalha com ácidos graxos, são ácidos de cadeia longa que eu falei para vocês. 10, 12. Então aqui, ó, vai ter uma cadeia longa aqui formando sal. Até a gente monta lá, quem se lembra lá na saponificação, a gente representa o sabão assim, ó. Essa ponta seria a ponta iônica, seria essa ponta aqui polar, e essa haste aqui do alfinete é o ácido graxo que veio aqui. Veio de uma cadeia longa de um ácido aqui, tá? Mas a gente tem uma aula sobre isso aí para trabalhar essa saponificação. Uma coisa que eu queria lembrar você aqui é o seguinte, o outro prefixo para 2 carbonos é aceto. Então isso aqui, ó, é muito comum, esse cara aqui, ó, derivado do ácido, ele ser chamado de acetato. Olha lá, esse aqui é um acetato, 2 carbonos, acetato de sódio. Certo ou não? Poderia ser acetato de potássio, aceto quer dizer 2 carbonos. Agora, eu posso ter hexadecanoato de sódio. Hexadeca é 16. 16 carbonos e um sódio na ponta, representando um sal orgânico. Esses são os sais orgânicos derivados de ácidos carboxílicos, tá bom? Ácido mais base dá sal e água. Então é um cara que tem uma ponta que é polar e tem uma ponta que é apolar. É o princípio do sabão, né? Essa ponta é apolar e essa ponta é polar. Vem uma cadeia longa aqui. Então aquela história do sabão ser anfifílico, né? Ele tem as duas propriedades aí de misturar tanto com polar e quanto com apolar. Estes são os sais orgânicos, derivados de ácidos. Tá. Depois nós temos uma outra função muito importante, que são os ésteres. Ésteres. Também temos na aula de reações orgânicas, lá na bioquímica, nas reações orgânicas, a gente tem a esterificação, processo de produção de um éster. Eu não vou entrar em detalhe aqui, porque a gente vai estudar isso naquela aula. Mas ácido mais álcool dá éster e água. Né? Uma reação com álcool. Aqui, ácido mais base dá sal e água. Se eu pegar um ácido mais um
álcool vai dar éster e água. O éster é derivado de O. Então, esse lado aqui, ó, queria que você tivesse essa ideia, porque a diferença, gente, aqui é um ácido, ó, aqui tinha um H. Saiu o H e entrou um radical de carbonos. Se saiu o H e entrar um cátion, é um sal. Se saiu o H e entrar um radical, é um éster. Ó, eu até brinco aqui, esterco, tá? É o esterco do floco. Esterco, é só para você lembrar que é C duplo O, mas tem carbono do outro lado também. Éster, esterco. Pra você lembrar que tem 2 oxigênios. Ácido carboxílico tem 2 oxigênios. E o éster, o H saiu daqui, vai entrar um R aqui, ó. Vai entrar um carbono ou mais lá, tá? O nome é o átomo de Ila. Então, eu gostaria muito que você olhasse para um éster e você, olhando para o éster, você já visualizasse mais ou menos o ácido e o álcool que veio. Ó, a cadeia que está ligada à dupla O, nesse caso à esquerda, isso aqui representa o ácido, ó. Isso aqui representa o ácido, ó, gente. E o álcool está representado aqui, ó. É sempre assim, porque vai encaixar um ácido e um álcool nessa posição. Então aqui está o ácido. Isso aqui é um OAto, ó, que nem a gente fez aqui, ó. Então tem 2 carbonos aqui, ó. Isso aqui é o etanoato de, olha lá, ou acetato, né, 2 carbonos. Se fosse um cátion, eu colocava o nome, seria um sal. Como vem um radical aqui, é um éster. Esse aqui é o metil. Então a gente dá um toque feminino, fica metila, o ato de ila. Esse aqui é o etanoato de metila. Olha lá, metila é um éster, o ato de ila. Aqui, também, ó, olha o ácido aqui, gente. Olhou, enxerguei o ácido aqui, ó. Agora aqui, ó, tá o álcool, ó. Ó, só lembrando a você que isso aqui é uma anteninha, ó. Anteninha, eu lembro do isopropil. Isso aqui veio do álcool isopropílico e veio desse ácido aqui. 2 carbonos, eu vou colocar de outro jeito o nome agora, para você guardar aí. É acetato ou etanoato de... Veio do álcool isopropílico, o isopropanol. Então, acetato de isopropila. Olha lá, isopropila. E tem vários, N-éster, butila, são 4 carbonos. Agora, o importante, gente, quando eu olhar para uma cadeia, aqui eu fiz na posição bonitinha. Olhando para um éster, isso aqui é um éster, ó, C dupla O, e tem carbono dos dois lados. Tá. Quem que representa o ácido aqui? É a cadeia que está ligada, grudada à dupla O, porque ácido carboxílico é dupla O. Isso aqui, ó, representa o ácido. Então aqui, cuidado que está invertido, quem representa o ácido é a cadeia que está ligada a C dupla O. É essa aqui, ó. Isso aqui representa o ácido, ó. E esse aqui é o álcool, ó. Cuidado com isso, tá virado. Essa dupla O poderia até estar para cima, mas a cadeia que está ligada à dupla O, essa que representa o lado do ácido. Então, ó, esse ácido, na verdade, tinha 1, 2, 3 carbonos. Então era assim, ó, vai ser ácido propanóico, era propanoato de... Ó, isso aqui é um propanoato. Agora o lado de cá seria o álcool, ó. Só que é um álcool com 3 carbonos também, ó. 1, 2, 3. É o álcool propanol. Então fica propanoato de propila, ou N-propila, né? Porque aqui está em linha, não é o isopropil, não é a anteninha, tá? Gente, então, olhando para o éster, eu tenho que ver a cadeia, C duplo O, a cadeia que estiver ligada ao C duplo O representa o ácido. Pode estar à esquerda, que são os mais comuns, ou pode estar à direita. Eu tenho que tomar cuidado com a representação do éster. Os ésteres são as essências, são os flavorizantes, sabe? Usado na indústria aí. A gente tem essência de banana, o acetato de etila é aquela essência de maçã verde. Eu não me lembro de cabeça agora, mas tem essência de banana, tem essência de morango, de framboesa, que são usados aí nos alimentos que nós temos no dia a dia. As balinhas com essências artificiais são esses ésteres da vida, flavorizantes. Essência de coco, o pessoal que faz sorvete caseiro pode colocar essas essências. Tem de laranja, vou contar um segredo para você. Fanta laranja não tem laranja. É verdade. Tem essência, né? Então tem o sabor natural, que vem da fruta, e tem o sabor artificial, que são essências. Hoje tem salgadinho aí com sabor maionese, com ketchup e sei lá, né? Você cria o sabor que você quiser, tá? Então esses são os ésteres da vida, oato de ila, tá? Derivado também de ácido carboxílico. Ésteres, esterco. Aqui nós temos os éteres. A diferença dos ésteres para o éter.
O éter é o coque. Ó, carbono, oxigênio e carbono. Eu chamo, exclusividade do floco, chama cocrete. Você comeria um cocrete agora? Eu comeria facilmente um cocrete. O que é o cocrete? Carbono, oxigênio e carbono. Se você ler de trás para frente aqui, gente, ó, vai estar escrito o quê? Éter, ó. Éter é carbono, oxigênio e carbono. Então tem que ter um O entre carbonos, no mínimo um carbono de cada lado. É uma cadeia heterogênea, né? A diferença do éter para o éster. Aqui tem uma dupla O. Se você tirar essa dupla O daqui, ó, vai ficar um éter, ó. Tem carbono, coque aqui, ó. Se tem uma dupla O, é um éster. Agora ali só tem um O entre carbonos. É um éter, é o cocrete. Guarda o cocrete aí. É o éter, tá? Ó, a nomenclatura é oxiano. Aqui é um pouquinho diferente a nomenclatura oficial dos éteres. A gente dá nome, a gente usa o O como referência, ó. O O é referência. E a gente olha o lado, divide ele no meio e vê qual lado que tem menos carbonos. Começa pelo lado menor. Aqui, ó, tem um carbono e lá tem dois. Então eu vou começar por aqui. Prefixo para um carbono. Met. Você já coloca ox. Isso aqui é um metóxi. Ó, do outro lado tem dois carbonos. Et. E você coloca ano. Oxiano. Met, oxi, etiano. Lado menor, ox, lado maior, ano. Olha lá. Esse é o esquema de nomenclatura normal dos éteres. Aqui, ó. Ó o morceguinho aqui, ó. O morceguinho. Aqui tem dois carbonos e lá tem dois carbonos. Os dois lados divididos no meio, qualquer lado é igual. Então os dois lados é et. Então eu coloco assim, ó. Etoxi, etano. Olha lá. Etoxi, etano. Et. Lado menor, ox, lado maior, ano. Aqui, gente, não quer dizer que o lado menor está sempre à esquerda, tá? Foi coincidência aqui. Mas esse lado é menor e lá é maior. Aqui eu tenho dois carbonos, então vai ficar, ó, vai ficar aqui et, oxi, né? Etoxi, 1, 2, 3, 4. Prefixo para 4 é but. Então fica etoxibutano. Beleza? São os ésteres. Ó, lembra daquela história de nomenclatura usual? Então esse cara aqui é famoso. Eu dei a dica para você que nomenclatura usual eu devo pensar em ramificação. Isso aqui é um etil. Ó. Se eu pensar em ramificação, isso aqui é um etil, isso aqui é um etil. Então o nome desse cara poderia ser assim, ó, éter dietílico. Olha lá, éter dietílico, porque vem de um dietil. Se for diferente, né, os lados. Aqui, ó, pensando em radical, aqui é um metil e aqui é um etil, né? Pensando na nomenclatura usual. Eu tenho um metil e um etil. Eu vou usar a ordem alfabética. Então ficaria assim, ó, éter, ó, etílico, do etil e metílico. Certo ou não? Éter etílico e metílico. Eu estou falando o nome dos caras que tem um de cada lado. Éter etílico e butílico. É o coque, tem um O entre carbonos, é o morceguinho. Nomenclatura oficial, lado menor, oxi, lado maior, ano. Ó, voltando aqui, eu tenho uma parte muito polar aqui, porque tem uma ligação iônica no sal, então esse cara tem um grupo polar aqui, que é o oxigênio, tem grande afinidade pela água. Esse cara é bastante solúvel em água, claro que vai depender da cadeia carbônica que tem, aumentou muito a cadeia carbônica, vai ficando mais difícil. Éteres tem grupos polares, mas não faz ligação de hidrogênio. Então seria menos solúvel do que, por exemplo, um ácido carboxílico, que teria ligação de hidrogênio aqui. É polar também, mas não faz. Aqui não faz ligação de hidrogênio éter, a gente considera até 3 carbonos infinitamente solúvel, depois começa a diminuir, mas não tem ligação de hidrogênio, mas olha, o O, ele tem par de elétron livre. Então a geometria de um éter, ela é angular, para quem se lembra, ó. O éter é angular, então ele é polar, então ele tem uma solubilidade em água até 3 infinito, e tem uma polaridade, só que ele é menos solúvel do que um álcool. O álcool faz ligação de hidrogênio, o éter não. Então dá para fazer essas comparações por ligação de hidrogênio, pelo tamanho da molécula, para saber quem tem maior temperatura de ebulição, quem tem menor temperatura de ebulição. Tá certo, gente? Ó, eu passei por uma série de funções aqui, sem ser o haleto, oxigenadas. Essas são as funções mais importantes, gente. São as mais que você tem que saber.
aldeído, cetona, ácido carboxílico, éter, éster, álcool, aldeído, cetona. Tem que saber. Essas são as principais, porque aparece na isomeria, aparece nas reações orgânicas, aparece na bioquímica, são as mais importantes. Oxigenadas, tá? E tem duas, para encerrar essa primeira parte, tem duas funções nitrogenadas que são importantes. Então, desse primeiro bloco aqui, vamos dizer, que eu quero que vocês saibam. Essas aqui, mas as duas da sequência agora, que são as nitrogenadas, que é a amina e a amida. Depois, eu vou te dar outras funções que não são tão comuns, mas que de vez em quando aparecem nas reações orgânicas. Nós vamos passar mais rápido por elas, tá? Essas aqui eu abri mais elas para vocês, dei exemplos e tal, para você guardar. Seria muito bom você guardar o cocrete, né, o esterco, guardar essas funções que elas são muito comuns nas provas aí. Então a gente vai ver a amina e a amida agora na sequência, que são as duas últimas aí mais importantes, beleza? Pessoal, nós vamos continuar então as funções, como eu falei para vocês, as últimas funções mais importantes, tá? Amina e amida, que são funções nitrogenadas. Eu fiz até um resuminho aqui da minha brincadeira para vocês aí, para você guardar aí as principais funções, tá? Bom, as funções nitrogenadas, nós temos aminas e amidas, tá? Amina tem que ter um nitrogênio, né? Aqui um N, pode ser entre carbonos ou não. Ó, eu tenho vários tipos. Só lembrando a você o seguinte, o carbono não faz 4 ligações, a gente não completa ele com H, o hidrocarboneto. O nitrogênio, a gente também o completa com H, só que o nitrogênio faz 3 ligações. Então, eu tenho um radical aqui, ó, encaixado no N. Eu coloquei 2 Hs para completar, porque o N tem que ficar com 3 ligações. Aqui tem 2 radicais encaixados. Eu coloquei um H só para completar o N. Aqui tem 3 radicais, eu não coloquei nenhum H. Né? Porque ele já está com 3 ligações. Então a ideia é que o N tem que ter 3 ligações. Pode se completar com H ou com radicais. E aí é o seguinte, já vou até classificar para você ver. Ó. Essa aqui ó, é chamada de amina primária. Isso aqui é uma amina secundária. Isso aqui é uma amina terciária, porque é o número de radicais que eu tenho encaixados nelas, certo? Então, um radical, amina primária. 2 radicais, amina secundária. 3 radicais, amina terciária. A nomenclatura de amina era um pouco diferente que nem do éter. Lembra que era lá do menor oxi, lá do maior ano. Amina, a gente dá o nome a radicais, nomenclatura de forma geral, tá? Os radicais, as ramificações encaixadas no N. Então aqui é como se fosse aquela nomenclatura que eu falei para você, usual, semi-sistemática, a gente pensa no radical que está encaixado nele, tá? Então aqui, por exemplo, ó, você tem aqui um grupo metil, olha só, você tem aqui um metil e um etil, né? Aqui eu tenho um grupo metil e um grupo metil, né? Então a nomenclatura vai assim, ó. Aqui é um metil, fica metilamina. Metilamina. Aqui é um metil e um etil. Ordem alfabética ficaria tudo junto, gente. Etil, metil, amina. Certo ou não? Metil, etil, amina. Etil, metil, amina, que é a ordem alfabética, certo? Etil, metil, amina, olha lá. Aqui são 3 grupos metil, então vai ficar o quê? Trimetil, amina. Se fosse radicais diferentes, eu colocaria em ordem alfabética. Etil, propil, metilamina, tudo junto, né? Essas são as aminas. Beleza? Não. Então esse seria o esquema de nomenclatura das aminas que a gente dá nome às radicais, tudo junto. O benzeno ligado a um grupo amina é a fenilamina, chamada anilina, né? Ó, se eu tiver um benzeno ligado a um NH2, seria fenilamina, que o benzeno quando é radical é fenil. Fenilamina são as anilinas, que são os corantes aí de alimentos. Beleza? Então tá. Detalhe. Essa amina primária faz ligação de hidrogênio, essa faz também, essa não faz. Então essa aqui
teria a menor solubilidade das três, da amina primária, secundária e terciária, essa seria a menor, porque a amina terciária não tem N ligado a H, que é H ligado a FON. A terciária não faz ligação de hidrogênio. Se elas tiverem o mesmo peso, o mesmo tamanho, então a amina terciária é de menor solubilidade e a menor temperatura de ebulição, beleza? Porque ela não vai fazer a ligação de hidrogênio. Seria a comparação entre essas aí. Essas, então, são as aminas da vida aí, ligadas a nitrogênio. Tudo bem, gente? Beleza? Então, N ligado. A diferença da amina para amida é que aqui entra uma carbonila. Era que nem o éster e o éter. O éster tem um C dupla O, tem uma dupla O. O éter não tem, ele só tem o O. Aqui a amina só tem o N. A amida tem dupla O e N. Para você lembrar, C dupla O e N. Amida.com. Amina tem que ter um N entre carbonos, pode ser, secundária, terciária e tal. E amida C.com, C duplo O e N. Esse C duplo O e N está na ponta da cadeia, pode estar na ponta da cadeia, mas tem uma carbonila aí, tem um C duplo O. Então, olha só, o nome fica o padrão nosso, né? Ó. Aqui 2 carbonos vai ficar et-an, aqui é um an, amida, etanamida. Antigamente colocava-se até um O aqui para leitura, ficava etanoamida, mas etanamida, propanamida, butanamida não tem problema. Essa aqui, ó, eu coloquei aqui, mas tem uma cadeia principal aqui, ó. Cadeia principal, tem uma ramificação, a numeração vai do grupo funcional, vem de lá para cá, 1, 2, 3 e 4, você dá o nome, a ramificação é um metil, ó, 3-metil, 3-metil, o resto é normal, 4 carbonos vai ficar butanamida, olha lá, butanamida, certo? Então no final vai a amida, que nem aqui a amina, só que aqui a gente dá o nome normal, a gente dá a cadeia principal e tudo mais. Aí é o seguinte, existem as amidas substituídas, quer dizer, esses 2 hidrogênios aqui, eles estão completando o N, né, que eu falei para você. Mas eu posso tirar um H e colocar um radical, que nem aqui, ó. Eu tirei um H e coloquei um etil. Eu poderia tirar esse H e colocar um outro radical. Então existem as amidas monossubstituídas e dissubstituídas. Essa é uma monossubstituída. A dissubstituída é só pegar esse H, arrancar e colocar alguém no lugar. Se você lembrar, a gente vai estudar depois, as proteínas, elas são formadas por ligações peptídicas. E a ligação peptídica é uma amida monossubstituída em geral. Certo? Você tem uma amida lá, foi tirado um H e colocado um radical e forma um polímero. Isso a gente vai estudar lá nos polímeros lá. Beleza? Então, qual que é a diferença dessa aqui? Para nomenclatura, tá? Você tem que dizer qual radical que está encaixado no N. Aqui o radical que está encaixado no N é um etil. Então você coloca assim, ó, N-etil. O resto é normal. Ó, tem 1, 2, 3 carbonos para o lado de cá. Seria uma butanamida. Olha lá, N-etil. Quando eu coloco N-etil, eu estou dizendo para você que tem um etil encaixado no N. Se ele colocasse assim, por exemplo, ó, numa nomenclatura, ele colocasse N e N-dimetil, sei lá, pentanamida, quer dizer que tem um dimetil, tem um metil encaixado no N e o outro metil encaixado no N também. Então vai ter um metil aqui e um metil aqui, NN. Ou N-etil, N-metil. Ele está dizendo que está encaixado nos N's aí. Seria uma dissubstituída. Essa é uma dissubstituída. Essa é monossubstituída. Certo? Seria a nomenclatura para essas amidas. Apareceu, até numa prova da Unital, apareceu uma amida dessa aqui, que era uma nomenclatura dessa monossubstituída. Tá certo, gente? Ó, essa aqui faz ligação de hidrogênio, tem um grupo polar, então tem uma grande força, né? Essa aqui faz ligação de hidrogênio também. Se for uma amida dissubstituída, já não vai ter ligação de hidrogênio, tá? Então tem todas essas comparações que a gente pode fazer de ponto de ebulição, de solubilidade. Então seria isso. Tá certo, gente? Olha, passamos por várias funções. Dá uma estudada, dá uma guardada, porque eu vou dar isomeria para vocês. Tem a aula de isomeria aí, para a gente poder... E eu vou falar nessas funções, eu preciso saber cetona, aldeído, ácido carboxílico, tá? Então as principais funções, eu coloquei como 9 aqui, eu não coloquei sal orgânico, aqui não tem haleto, mas essas são as mais comuns. Se você puder guardar álcool, fenol, aldeído, cetona, ácido carboxílico, muito famoso,
o éter, o éster, amina, amida. Eu fico muito feliz, porque são funções muito importantes. Os caras colocam no Enem aí, colocam um composto e pede para identificar as funções, parece um show, parece um, né? Então, essas são as principais funções. Existem outras, que nós vamos ver na sequência, que eu vou passar rapidamente por várias funções que não são tão comuns, aparecem nas reações orgânicas também, e a gente precisa ter uma noção dessas funções, tá? Porque tem bastante mesmo. Beleza, gente? Então, fica firme aí, vamos em frente, tá? Foca com a gente aqui, porque aqui é diferente.